Estamos aí com mais um podcast, hein? Diretamente da onde? Expo Franchising da ABF Rio. Que isso. A feira tá boa, tá enchendo muito, hein? É, o pessoal tá chegando, tá ficando um movimento legal, o movimento tá aumentando. Diretamente aqui do Rio Centro. Rio Centro. É o maior espaço de convenções do Rio de Janeiro, da América Latina. Eventão. Um evento gigantesco, onde movimenta muita gente legal, muitas marcas legais. A gente vai aqui analisando o público, analisando os negócios sendo feitos. E é maneiro pra caramba estar dentro desse evento aqui, é legal demais. Vale a pena você estar aqui, hein? Você conhecer o universo do franchise, né, cara? Isso aí. É muito bom. A gente que trabalha no universo empresarial, o franchise é uma maneira de você encurtar um pouco a sua jornada se você quiser começar a empreender, né? É importante também destacar que não é uma varinha mágica, né? Não. Tem gente que acha que vou comprar uma franquia e vou ficar milionário, a franquia vai trabalhar sozinha e o dinheiro vai cair no meu bolso. Não é assim. Não. Então aqui, num ambiente como esse, você entende como funciona o franchise de fato, conhece né? bem, né? Sim. Estamos aqui no GS Pod, em parceria com o Miconde Podcast, dentro do stand do Grupo Soares Pereira. Então, se você quiser vir aqui assistir ao vivo, até participar desse podcast, você está convidado, vem que vai ser muito bem recebido. Bom, e agora o nosso convidado do momento tem um currículo que dispensa comentários, dispensa apresentações. É quase sócio nosso. Todo evento que a gente tá, ele tá aqui sentado trocando ideia com a gente. Mas é sempre bom ouvir esse cara que tem tanto conhecimento aí para espalhar pelo mundo. Nós estamos aqui simplesmente com o Juedir Teixeira, PhD no varejo, referência na área. E mais o quê? Fala aí. Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É uma das maiores do planeta, né, Zé Júlio? É a mais antiga associação comercial do Brasil. Foi fundada em 1809. Esse ano fez 215 anos. Olha. Pouca coisa, né, rapaz? E também é presidente do Conselho de Varejo, não é isso? Presidente do Conselho de Varejo aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E também sou conselheiro em São Paulo, onde eu presido um comitê estratégico de gestão, onde todas as ações do conselho passam lá pelas nossas mãos para a gente desenvolver as ações estratégicas também lá em São Paulo. Que isso, hein? Tá fraco não, né? Que isso. Já sabe que vem por aí, né? Não é? E lançou agora há pouco tempo um livro, né? E já tá com outro em São Paulo, né? Que o senhor falou, né? Esse aqui no Rio a gente lançou agora em 4 de setembro. Foi um livro, uma produção coletiva, onde nós pegamos os profissionais que fazem parte do Conselho de Varejo e orientamos na produção de um livro que eu sou coautor e sou coordenador editorial. Dá mais trabalho da gente fazer a coordenação editorial de um livro do que escrever. Tem que escrever, né? Porque você pega as pessoas que não têm experiência em escrever. Porque escrever, falar é fácil, né? Escrever um livro, capítulo de um livro com um mínimo de 20 páginas, as pessoas pensam que é fácil. Quando chega na 4ª página, acabou o assunto. Acabou, né? E agora? É complicado, né? E aí você tem que ir orientando, dar um trabalho, mas é uma obra que sai muito boa. Aqui no Rio nós lançamos um livro com 480 páginas. Olha. O André Soares Pereira, o fundador aqui do grupo, foi é meu conselheiro lá e escreveu um capítulo. Muito bom. E agora eu estou fazendo o mesmo em São Paulo. Peguei os empresários de São Paulo e nós estamos fazendo um livro, já está pronto. Eu estou na fase final de revisão e vai ser lançado no início de 2025. Será lançado em São Paulo um livro. Esse é o nosso legado, que a gente consegue ao longo dos anos conciliar duas coisas. A experiência prática, ou seja, a barriga do balcão como varejista e a formação acadêmica. Se você juntar essas duas pontas, vamos dizer assim, o resultado é muito bom, porque o varejo é muito empírico. Sim, ou seja, o varejo não é baseado em ciência, eu penso e vou lá e executo. Então você com doutorado, você é preso, né, por força da circunstância, a fazer as coisas de uma forma mais científica, mais planejada, mais pesquisada. Quando você junta isso com a experiência prática, realmente o resultado é bastante favorável. E aí, para você que é empresário, empreende e acha que você não precisa estar com a barriga no balcão, acha que é só contratar
e ficar de boa, não é bem assim que funciona, né? Ouve a voz da experiência aqui. Se o professor Joedi tem experiência de barriga no balcão, o que nós, meros mortais, não vamos ter, né? Tem que ter. E não tem jeito. Você tem que ter barriga no balcão, ter a experiência prática do dia a dia. O varejo é o setor da economia que muda mais rápido. Tá? Não tem nenhum setor, nenhuma indústria que muda rápido como o varejo. Mas por que o varejo muda rápido? Né? Porque o varejo, as pessoas têm contato diariamente com o varejo. Você pode levar um ano sem contato com a indústria. Um fabricante de automóvel, fabricante de refrigerante, você não tem contato, mas no varejo você tem contato todos os dias. Todos nós aqui hoje já fomos impactados com alguma ação de varejo. E toda hora que você vai num restaurante, ou numa loja, ou em qualquer lugar, e você é bem atendido, você, sem querer, você compara com o outro. Aí se você foi no local e teve uma boa experiência, e você chega no outro, a experiência não foi tão boa, você automaticamente compara isso. E por que o varejo é o mais impactado? Primeiro, porque é o primeiro contato das pessoas. E segundo, porque o que provoca as mudanças no varejo são duas coisas que provocam mudança. Primeiro, nós somos a primeira ocasião no mundo, na humanidade, onde convivemos com 5 gerações juntas. Tá? Os baby boomers, nascidos até 64, a geração millennials ou a geração Y, nascida até 80, a Z, a X, né, de até 94, a Z de 94 a 2010 e a Alfa, que os nascidos a partir de 2010. Cada geração com um comportamento diferente, e essas gerações são, as 5 gerações, são empregados das empresas, que a gente tem que conviver com elas, são clientes das nossas lojas e convivem na sociedade onde a gente vive. Então esse é o grande desafio. Aliado a isso, as novas tecnologias. Então a tecnologia que impacta as gerações e as gerações impactam as tecnologias, tudo isso tem um impacto direto no varejo. A importância do empresário se atualizar diariamente, olha isso. E como que tenta conciliar isso para que todas as gerações se satisfaçam dentro de um varejo? Tem alguma forma de fazer isso ou não? Só tem uma forma, né? É você entender quem é seu cliente. Né? A gente no passado, a gente diz, não, você precisa conhecer o seu cliente. Hoje só conhecer já não resolve mais. Hoje você tem que conhecer para entender e entender para atender o seu cliente. E o pior é o seguinte, é que você atende hoje, mas ele hoje se sentiu bem atendido, ele foi num concorrente que pode ser qualquer outro tipo de negócio, não é um que vende o mesmo produto que você vende, chegou lá, ele teve um atendimento melhor, subiu o nível de exigência dele. Ah, que colocação perfeita, hein? Quando ele chegar à sua loja na segunda vez, aquele atendimento que você deu ontem já não é mais suficiente. Então você tem que estar o tempo todo focado no seu cliente para saber quais são as suas novas expectativas para você poder atender e manter a sua marca sempre relevante para o seu público. Caraca, só aula, hein? E é um desafio no mundo das franquias, que é no evento que a gente está aqui, porque muito se fala em, não, vamos replicar e vai dar tudo certo. E muitas vezes deixam de lado essa parte de atender, de entender, porque replicam Sim, replica a gestão ali. Mas e como é que replica o atendimento em 2, 3, 4, 10 estados diferentes que são tão complexos nessa? Hoje você tem por bairro, você tem perfis de cliente diferentes, né? Então você precisa entender o seu cliente, quem tem no Rio de Janeiro. Se você tem uma loja na Zona Sul ou na Barra, já é diferente o público. Sim. Se você tem na Barra Jacarepaguá, já é mais diferente. Se você tem de Jacarepaguá e tem na Zona Norte, já é diferente. Então o que você precisa em cada loja, você está o tempo todo. E aí você pensa, mas é muito complicado? Não é. Porque se você criar o hábito de ouvir o seu cliente, né? Esse é fácil. Você que tem aqui nos ouvindo, que tem uma cadeia de loja, você tem que criar o hábito dos seus funcionários, de estar o tempo todo ouvindo os clientes. O que a loja tem de bom que ele gosta?
O que a loja não tem que ele gostaria que tivesse. Os produtos, quais são os produtos que ele mais valoriza, o que ele não valoriza. Ou seja, você tem que criar o hábito de estar constantemente perguntando ao seu cliente. Em vez de você estar respondendo, você pergunta. O maior filósofo de todos os tempos, que foi o Sócrates, ele nunca respondeu uma pergunta. E é considerado o maior filósofo de todos os tempos, porque ele só fazia pergunta. Então, você fazer a pergunta certa é muito mais importante do que você sair respondendo aquilo que o seu cliente não perguntou. Então, é importante você criar o hábito no seu time de estar o tempo todo ouvindo o cliente. E você ouve e responde imediatamente aquilo que ele quer. Aula, hein? Segura aí. Que aula. E a gente estava falando no off aqui, ele trouxe uma teoria que eu achei interessantíssima, que são dos 4 pilares que o senhor estava falando, né? Que o senhor comprou até com uma cadeira, se tirar um pé não funciona. Nós estávamos conversando e eu estava dizendo o seguinte, hoje se fala muito em sustentabilidade, né? O termo, todo mundo se fala sustentabilidade, é ESG, é o termo do momento. E eu defendo uma tese, que eu defendi isso lá no passado e hoje está consolidada no mundo, que um negócio sustentável, não adianta você pensar na sustentabilidade do planeta sem antes você pensar na sustentabilidade do seu negócio, tá? Não adianta eu pensar de salvar o mundo se eu não salvar o meu mundo onde eu vivo. Então eu tenho que começar. Eu digo o seguinte, todo mundo aqui já viajou de avião. Quando você entra num avião, os comissários da tripulação fazem a seguinte orientação. Caso ocorra despressurização no avião, a primeira coisa que você faz é colocar o oxigênio em você. Depois você coloca nos outros. A recomendação que eu dou para os empresários. Siga esse exemplo da tripulação de aviões. A primeira coisa que você tem que salvar é o seu negócio. Entendeu? Se o seu negócio for sustentável, você consegue manter a sustentabilidade para os outros. E o que é um negócio sustentável? É você ter o seu cliente satisfeito. E o cliente satisfeito nós já abordamos aqui, está o tempo todo ouvindo o seu cliente e respondendo de uma forma firme aquilo que ele quer. O segundo, você precisa ter seus funcionários satisfeitos. Porque se você não tiver seu time satisfeito, você não vai ter o seu cliente satisfeito. Além de ter o cliente satisfeito e o funcionário satisfeito, você precisa ter a sociedade onde atua satisfeito. Ou seja, você precisa atuar de forma harmônica na sociedade a qual você está incluída. Então hoje se fala muito em varejo de bairro, né? Varejo de vizinhança. Se eu tenho uma cadeia de loja e eu vou abrir uma loja em Santa Cruz, eu tenho que ir lá em Santa Cruz, ver como foi criado aquele bairro, o que tem, se foi um município, quem é o padroeiro daquele município, quando foi fundado, e vou lá, reservo um espaço como dessa parede aqui de 1 metro quadrado e põe lá um bannerzinho contando a história daquela cidade. Ó, esse bairro foi fundado tal, por fulano de tal, aqui nasceram fulano de tal, ou seja, com isso, em vez de você estar invadindo aquele lugar que você vem de fora, você está se integrando àquela comunidade. Então hoje, o varejo local ou se integração com a comunidade é fundamental. Então você tem que estar, né, integrado à sociedade. Você tem que respeitar o meio ambiente, respeitar as leis, respeitar tudo que isso é o atendimento à sociedade. Se você fizer esses 3 bem feitos, o lucro é consequência dos demais. Viu? A satisfação do sócio é certa porque vai dar certo o negócio, né? Se você fizer os outros 2, o lucro é consequência. Mas ainda tem empresário pensando que o primeiro fator é o lucro. O lucro é a consequência dos demais. Então é igual a cadeira, como eu falei. Se você der mais ênfase a um desses pilares, o negócio não é sustentável, ele não se sustenta. É igual a cadeira, vai cair. Então, o grande desafio, né? E quando as pessoas me perguntam o que é gestão, né? Eu estudo gestão há 50 anos. Gestão
se você analisar a essência da gestão, é você aumentar a venda e reduzir despesa. Porque o lucro é consequência disso. E como que você faz isso? Melhorando os processos. Porque só tem uma maneira de você melhorar a gestão, é mudando os processos. E ao mudar os processos, você tem que ver o quanto ele impacta o cliente, os empregados, a sociedade e o lucro da empresa. Caraca, meu irmão, aí. Essa mentoria aí já valeu. O senhor criou ali todo um... quase que um storytelling, Sim, seria? sim. Para conseguir resumir em uma aula de doutorado. Sim. Não, essa mentoria aí já valeu aí. Tua curtida aí, tua inscrição aí no canal. Não é? Pô, já valeu a pena, né? Muito bom. Claro, pô. E a gente estava falando um pouco antes sobre a importância do associativismo, de estar junto de empresários, né? Tanto do seu ramo quanto de outros ramos, e conseguir conhecer boas práticas, não é? Fazer parte de uma associação. Eu achei muito legal esse ponto que o senhor falou. O empresário, de um modo geral, ele é muito solitário. Aí ele fica lá no negócio, a gente brinca que o empresário é igual tatu, né? O tatu, ele vai escavando, jogando a terra para trás e ele vai se aprofundando dentro da terra. Quanto mais ele anda para frente, mais ele se afasta da realidade. O empresário é a mesma coisa, ele vai mergulhando no seu mundo, né? E vai esquecendo do que está se passando fora. Então o empresário tem que ficar olhando para dentro do seu negócio, mas principalmente olhando para fora do negócio. O que está acontecendo no ambiente externo ao seu? Aí é importante ele participar de uma associação. Eu, por exemplo, eu sou vice-presidente do Sindicato do Lojista aqui do Rio de Janeiro e estou também presidindo o Conselho de Varejo e vice-presidente da Associação Comercial. Eu vejo o quanto é importante a gente ter lá na associação os empresários participando. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter um conselheiro nosso, que é o Leonardo Coelho, que é o CEO da Americanas. Ele vai lá dar uma aula pra gente, dizendo como que ele fez para fazer a gestão da crise das lojas americanas, que todo mundo sabe, e o que fazer para evitar que a crise aconteça. Imagine você ter isso num ambiente, você está discutindo com esse nível de empresário, tá? O quanto, né, isso é mais do que um MBA. Você está lá abrindo o jogo, contando o que foi feito, o que aconteceu, por que aconteceu e o que o empresário deve se preocupar para que tal coisa não aconteça. Então, você está participando desse ambiente empresarial é fundamental. Eu agora, por exemplo, todos os anos eu levo o maior evento de varejo do mundo em Nova York, e aqui eu deixo o convite, quem quiser conhecer a bela cidade de Nova York e mergulhar profundamente no que é varejo, né? Na nossa delegação, agora em janeiro, eu já tenho aí 30 e poucas pessoas na delegação, e o que a gente vai lá? Ouvir case de sucesso dos maiores empresários do mundo para a gente trazer insight e inovações para o nosso negócio. Uma coisinha que você ouve lá, uma palavrinha, muda a sua vida toda. Então, é importante o empresário ter o sentimento e o papel que ele exerce na sociedade. É ele que gera emprego, é ele que paga impostos, né? Então, ele precisa ser ouvido e ele sozinho não vai ser ouvido. Ele precisa participar das associações. Uma feira como essa aqui é importante ele vir para conversar com outros empresários, ver o que está acontecendo no mercado para que ele possa levar esses insights e essas inovações para os seus negócios. Sair do buraco de sai tatu, sai da toca sai aí, da Tatu. toca, Sai da toca, vem pra feira. Não, mas eu achei muito boa essa analogia, né? Porque Sim. nós somos empresários também, então você fica focado no seu negócio, deixa eu melhorar aqui, vai afundando, o mundo está acontecendo, você está enfiado ali, de repente um dia que você saia dali e vai pro mundo, resolve aquele problema que você está um mês tentando resolver ali, né? E a associação é perfeito para isso. As associações são feitas para isso, né? Então, não tem jeito. A participação, né? Eu sempre digo o seguinte, o empresário tem uma outra forma que eu gosto de mencionar, que é o sapo. Se você pegar um sapo e jogar na água fervendo,
pode ser a profundidade da panela que for, ele pula e salta e vai embora. Se você bota ele na água fria e bota no fogo, ele morre quietinho. Ele não percebe a quentura e ele morre sem se mexer. O empresário tem essa síndrome do sapo. Ele acha que está tudo bem, que os problemas estão só acontecendo com os outros. O dia que ele acorda, já não tem mais jeito. Ou seja, o negócio dele já não é... Ou seja, já morreu queimado lá na água. Já foi, né? Então, isso é uma outra coisa. Você tem que estar o tempo todo olhando para o que está acontecendo fora do seu negócio. Não, e mais, você estando nessas associações, olha a oportunidade que você tem de ouvir mestres como o professor Joedi todos os dias. Você simplesmente falar, poxa, eu tenho uma dúvida, para quem que eu vou perguntar? Pô, professor Joedi, tá na mesma associação que eu. Então, assim, é uma forma de você ter mais acesso a quem já abriu o caminho lá atrás e que hoje continua iluminando o caminho para muita gente aí, né, professor? Eu sempre digo o seguinte, o meu sobrinho é empresário também de sucesso, e ele diz o seguinte, tio, o senhor, eu estou amassando a uva e o senhor já está tomando vinho. Entendeu? Muito boa, né? Então, quem está amassando a uva, né, tá lá no dia a dia, precisa estar o tempo todo olhando, né, para fora e conversando com pessoas mais experientes, né? Você tem uma ideia, lá na associação que o André Soares Pereira faz parte, eu tenho lá o Armando Amédio, que é simplesmente o fundador da drogaria Venâncio. Imagine você sentar com o Armando e conversar com o Armando, que começou com uma farmáciazinha na Tijuca e 2 pessoas, e hoje tem 120 lojas e um faturamento de quase 3 bilhões de coisas. Né? Você está sentado com o CEO da Americanas, você está sentado com o CEO da Telerio, você está sentado com a família fundadora da Taco, você está sentado com a família fundadora, o sócio, que é do fundadores da Casa Pedro, né? Do Walter Coifer. Então essas empresas todas, estão todo mundo sentado e a gente conversando, debatendo, conversando assunto de interesse desse grupo. Então, ali tem coisas que muitas vezes você nem imaginava que estava acontecendo e você ouviu, é um insight para eu levar para o meu negócio. Então, participar dessas associações é muito importante, o papel do empresário é muito importante e ele precisa valorizar esse seu papel que ele tem na sociedade de gerar emprego, gerar renda, gerar imposto, contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas, ter uma visão do capital social, que não é só ganhar dinheiro, você tem que devolver coisas para a sociedade, então isso é muito importante. E agora eu tô com uma dúvida aqui. Professor, posso chamar o senhor de professor? Porque, pô, né? Tocou aqui no coração, mestre, doutor. Professor, como o senhor enxerga o papel do franchising dentro do varejo, assim, no auxílio do crescimento do varejo e até mesmo como a solução para o que a gente tem encontrado na economia de hoje? Como o senhor enxerga o papel do franchising? O varejo no passado, ele era um varejo muito... eu sou da época, varejista da época, em que o seu filho não queria estudar, você era executivo de uma empresa, a sua empresa, o filho do seu amigo não queria trabalhar, não queria estudar, ele chegava para você, olha, eu vou falar com o meu filho, ele não quer estudar, eu vou botar ele numa loja para trabalhar. Então esse era o castigo que se dava. Então naquele momento, você tinha uma dificuldade muito grande de produto. O Brasil passou muito tempo com 3 modelos de tênis, né? 4 fabricantes de carro no Brasil, não tinha mais do que 12 modelos de carro no Brasil. Então, nessa época, varejo era ter produto. Se você tivesse produto, você vendia. O varejo hoje é muito profissional. E aí entra o franchise, né? Que já é um negócio testado, né? Um negócio já comprovado. É fundamental que você que quer empreender, é muito difícil você criar uma marca própria hoje. Muito difícil mesmo. Agora, vou pegar um franchise e vou garantir sucesso? Não. Não, nada é garantido. Você vai ter que trabalhar, vai ter que estar à frente do negócio, escolher bem qual é a franquia que você vai fazer. Se a franquia tem um bom processo de formatação, que
O Grupo Soares Pereira, que faz muito bem, que eu conheço o André há 30 anos, o time dele faz muito bem. Então você tem uma franquia muito bem formatada. O negócio tem que ser testado antes. Não adianta você abrir uma loja. Se você vai pegar uma franquia de alguém, vê quantas lojas tem, se tem loja própria, se já tem loja própria. Procura ouvir outros franqueados na marca para você saber qual é a história de sucesso ou a história de insucesso daquela franquia. Não entra numa franquia sem antes você fazer uma série de pesquisas, né? Você tem lá uma circular de oferta de franquia que você tem que ler. Ele é obrigado, o franqueador é obrigado a dizer a sua rede, a divulgar. Liga para alguém da rede, procura saber, porque só entrar numa franquia não é sucesso, não é garantia de sucesso, tá? Mas minimiza muito o risco. E se você escolher bem qual a franquia que você vai entrar, minimiza muito mais ainda o risco. Então, eu sempre digo o seguinte: as pessoas às vezes me chamam para mostrar um negócio de varejo. E eu sempre digo o seguinte: olha, não faça que isso aqui dá errado. Já tá acostumado. Aí, né? porque no varejo é o seguinte: que vai dar certo, você tem dúvida. Mas que vai dar errado, você tem certeza. Essa foi muito boa, hein, João? Eu não tenho N vezes. Eu ia em determinado shopping, eu tinha um amigo meu que era meu aluno na FGV, e ele era o gerente comercial de um grande shopping. Aí ia lá e abria uma loja nova. Eu chegava lá e falava com ele: ó, esse aqui dura 6 meses. Aí ele virava assim: não, acho que esse aqui vai durar um pouquinho mais, porque ele tem muito dinheiro. Ou seja, a gente sabe quando abre uma loja num shopping, por exemplo, você sabe o tempo que vai fechar. Pode ficar um tempinho mais se o cara tiver muito capital de dinheiro, tiver muito capital próprio. Então, você ainda abre negócio de varejo hoje, principalmente quando não é franquia, que você sabe que aquilo é 100% de chance de dar errado. Uma vez, N vezes já teve, pessoa me chama para fazer uma consultoria, eu chego lá, olho o negócio, olho o ponto, olho a concorrência. 5 minutos, olha, sua consultoria está pronta, você pega esse dinheiro seu, vai viajar, vai fazer outra coisa, não põe aqui porque você vai perder todo o seu dinheiro, não entra. Então, que vai dar certo, eu tenho muita dúvida, mas que vai dar errado, a gente tem certeza. Uma aula aqui nesse podcast hoje. Pra gente caminhar pro final, professor, só queria saber o seu olhar quanto a uma feira como essa, a Feira de Nova York, que o senhor vai, que é a maior feira de varejo do mundo. Qual a importância de feiras, de eventos como esse, pro mercado como um todo, pro varejo, pro segmento como um todo? Olha, é fundamental, né? Vocês devem estar me perguntando: professor, como é que você, com esse conhecimento todo do varejo, e você visita todas as feiras? Eu fui pro Latam Rateio Show em São Paulo, agora em setembro, e fiquei lá uma semana participando, assistindo todas as palestras, né? Então eu vou a todos os eventos de varejo. Vou como palestrante, eu estou indo esse final de semana lá para João Pessoa, participar de um grande evento de varejo lá, eu sou palestrante, e vou para assistir palestra. Por quê? Porque você tem que estar o tempo todo precisando trazer novos conhecimentos para o seu negócio. Então, uma feira dessa aqui é fundamental para você vir, olhar, ver o que está acontecendo, quais são os novos franqueados que estão entrando no mercado, quem está expondo, quais são os produtos que estão mais vamos dizer assim, na moda naquele momento. Aí você pode olhar os franqueados que estão oferecendo suas franquias, conversar com os franqueados, ver qual o ROI, ou seja, você tem uma marca que pretende franquear lá na frente, não venha para cá somente, que é extremamente importante, para ver e direto num stand de franquia de uma empresa que faz a organização do processo de franquia, como é o caso do grupo GSP, mas vir também, além disso, você visitar para saber o que o seu concorrente que já é franqueado está fazendo hoje, como é que é o modelo dele, qual é o royalties que ele cobra, qual o valor da taxa de franquia. Ou seja, para você entender o negócio. Você que está aqui com o objetivo de franquear a sua marca, tão importante quanto você vir procurar aqui no grupo GSP, para você ver
como se faz a modelagem de um processo para franquear a sua marca, mas também visitar todos os estantes, né, de futuro concorrente, depende. O importante é visitar, entender do negócio de franchise, né? E conversar com as pessoas, com os outros franqueadores, ver como que eles estão oferecendo, quantas lojas tem, como é que é, se tem loja própria, se não tem, para você ir formando o conceito para você amanhã poder franquear a sua marca com muito mais segurança e reduzindo a cada vez mais, né, o risco de insucesso do seu negócio. Pô, bom demais isso, hein? Meu irmão. Importante realmente ver o que o seu concorrente está fazendo, né, Claro, Pô, você quer franquear? Vou lá numa feira, eu vou ver. Uma hamburgueria, tem 3 aqui. Vou sentar e vou conhecer tudo que essas 3 estão fazendo. Cortar caminho, né? Você corta caminho. Muito bom. Até para saber se o que a franquia, a modeladora de franquia vai te vender, tá legal também, né? Vai ficar legal. Muito bom. Que aula, hein? Professor, obrigado aí por esse tempinho, por essa mentoria aí pra gente, pro pessoal que tá assistindo. Muito importante. Se o senhor puder, deixa aí suas redes sociais, da associação, como é que o pessoal consegue entrar em contato com o senhor? Bom, o meu contato é fácil, né? É Joedir Teixeira. Joedir Viana com N Teixeira. Aí eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, estou em todas as minhas redes e eu produzo bastante conteúdo, tá? Será um prazer acompanhá-lo. No LinkedIn é onde eu publico mais. Então é Joedir com UJUDIR Viana Teixeira. Você vai me localizar em todas as minhas redes sociais, manda uma mensagem, eu volto te incluir na nossa rede e a gente vai conversando junto aí, construindo informações e para que você possa ter sucesso como varejista. Maravilha, hein? Show de bola. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Você que está assistindo aí esse vídeo, daqui a pouquinho tem mais vídeo aí, mais convidados incríveis aqui no podcast GSP, diretamente da Expo Franchise ABF Rio 2024. Tchau, tchau. Valeu.